Então, está iniciada aí a nossa gravação, tá? A gente vai ver a parte final de dispositivos, aí vamos começar a entrar em sistema de arquivos, né? A gente inicia hoje, semana que vem é a nossa última semana de aula, tá? E a gente termina o conteúdo. Vai sobrar um tempinho para tirar dúvida na semana que vem, né? Eu coloquei no Sava para vocês, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Coloquei no Sava para vocês uma série de exercícios, tá? Tá lá no fórum material de estudo. Aqui no fórum material de estudo eu coloquei isso aqui para vocês, que é... Cadê? Tá, aqui, né? Publicação do dia 2 de novembro, tá? Exercício selecionado para estar para as provas, tá? Então, a série de exercícios, aqui dentro desse arquivo zip tem exercícios, estão todos com gabarito, né? E o que eu queria pedir para vocês, tenta dar uma estudada nisso, né? Se possível, antes da aula da semana que vem, para que vocês já tenham dúvidas para as aulas, né? Também, se não conseguir postar depois para a prova, vocês podem tirar dúvida aqui pelo Canvas, tá? Que eu posso tirar a dúvida de vocês também, tá? Mas aqui são bons exercícios, são exercícios tirados de concurso, tá? Exercícios sobre sistemas operacionais, é bom para vocês estudarem também para se prepararem para concurso, quem for fazer concurso, também para preparação para a prova. Então, vamos ver aqui o nosso assunto de hoje, é a parte de relógios. Bom, então, relógios também são conhecidos como temporizadores, né? E eles são essenciais para a operação do sistema operacional, né? A gente já viu aqui que um sistema operacional ele pode ser preemptivo ou não preemptivo, né? Preemptivo é quando ele tem a capacidade de tirar um processo em execução para colocar outro no lugar. O sistema operacional hoje é necessário que seja preemptivo, né? Ele precisa tomar conta da máquina. Isso só é possível por conta dos temporizadores, né? Por isso que são tão essenciais assim, né? Então, eles mantêm a hora do dia, tá? Evitam que um processo monopolize o CP, trazendo o sistema operacional de volta se já passar muito tempo, e tudo entre outras coisas, né? Um relógio ele não é nem um dispositivo de bloco, nem um dispositivo de caractere, que a gente já viu aqui. Ele é simplesmente um dispositivo que faz a contagem do tempo, e que de tempos em tempos ele gera pulsos. Como é o hardware de um relógio, né? O relógio ele é constituído por três componentes, né? Um oscilador de cristal, normalmente é feito de quartzo, né? Quartzo, tem uma imagem no próximo slide, vou mostrar para vocês o que é um quartzo, né? Um contador e um registrador de apoio, né? Se a gente pega um fragmento de cristal e corta ele adequadamente, tá? Faz uma boa laminação dele, monta ele sob tensão, tá? Ele pode ser usado para gerar um sinal periódico de altíssima precisão. Então, a gente tem um quartzo, uma vez, aqui o cristal de quartzo tensionado, tá? Você alimenta ele, ele vai oscilar e na saída ele vai gerar pulsos, tá? Com muita precisão, tá? A precisão desse pulso vai depender da laminação, da qualidade do material gerado, tá? Mas é um material que nós utilizamos para gerar os pulsos, né? E esses pulsos é que são utilizados para contar o tempo dentro do computador, também dentro do relógio de pulso, tá? Bom, então esse sinal é colocado em um contador para fazer contar regressivamente até zero. Quando o contador chega a zero, é provocada uma interrupção. Então está aqui, tá? Esse aqui é um cristal de quartzo, tá? Esse quartzo aqui está limpinho, está bonitinho, tá? Mas assim, quem for bicho do mato, já foi no meio do mato, brincou de catar pedra, jogar pedra no alto, qualquer coisa assim, já deve ter esbarrado com pedra de quartzo, tá? Isso é muito abundante na natureza, aqui no Brasil tem tudo quanto é canto. É, você não vai encontrar tão limpinho assim, né? Normalmente ele está sujo, uma cor meio roseada, né? Mas é um cristal, isso aqui na verdade é uma pedra, tá? Um tipo de pedra, né? A gente pega esse cristal, consegue tirar uma lâmina bem fininha dele, né? Esse aqui é um exemplo também, tá? Esse aqui é um cristal de quartzo, está laminado, ele tem que colocar sob tensão aqui, sob energia, tá? Ele gera aqueles pulsos, né? Normalmente o cristal você vai ver no sistema, no computador, no hardware, com esse formato aqui, tá? Duas perninhas, ele é soquetada na placa, né? E ele gera as oscilações para a placa, né? Esse aqui é o símbolo do oscilador de cristal, né? Esse carinha aqui, ele é alimentado e ele gera os pulsos
saída. Bom, esse pulso, o que nós temos? Nós temos aqui que é um chamado registrador de apoio. Esse registrador de apoio ele contém um número, daqui a pouco ver o que é esse número. Mas ele coloca um número dentro desse registrador que é o contador. Né? Cada vez que é gerado um pulso, né? Foi, Matheus, não perdeu não, eu também tive muito problema para começar, comecei agora mesmo. Ele é gerado um pulso, tá? E vai decrementando esse contador aqui. Então ele vai decrementando até que ele chega a zero. Quando ele chega a zero, o sistema relógio, computador, vai e gera um pulso. Gera um pulso. E ele gera esse pulso, e novamente o valor que está nesse registrador, que é o registrador de apoio, é transferido para o registrador. E começa todo o ciclo de novo, começa a contar até zero. Quando chega a zero novamente, ele gera um novo pulso. Tá? Então, como a gente faz? Qual é o número que tem aqui dentro? Né? Vamos lá, vamos supor, esse aqui é um relógio, pelo que está escrito aqui, ele é um relógio de 14 MHz, tá? Então gera 14 milhões de pulsos por segundo. Nós temos relógio, por exemplo, de 20 GHz, tá? De 20 GHz, que gera 20 bilhões de pulsos por segundo. Vamos supor que a gente está com um cristal de 20 GHz que eu quero gerar um sinal para o meu processador de 2,4 GHz. Bom, se eu tenho 20, ele está pulsando muito mais do que o necessário. Né? Então, eu conto o valor aqui de forma que, quando fizer a contagem de pulso suficiente desse oscilador, ele gera um pulso a cada 2,4 GHz. Então, na verdade, estou falando em gerar 2,4 bilhões de pulsos por segundo. Eu pego esse cristal, boto esse número aqui e programo esse número de forma que, quando ele chegar a zero, eu gero pulsos que cheguem nessa taxa. Então, o oscilador de um computador, na verdade, é um equipamento programável. Você programa de quanto em quanto tempo ele vai gerar esses pulsos. Certo? Os relógios programáveis tipicamente têm diferentes modos de operação. Né? A gente chama de faro único, one shot mode. Né? É quando o relógio ele é iniciado, ele copia o valor do registrador de apoio no contador. Então, copia o contador, o valor de apoio. Quando o contador chega a zero, provoca uma interrupção e para. Né? Até que seja explicitamente iniciado novamente. Isso pode ser usado, por exemplo, pelo sistema operacional para pedir para ser avisado quando passar tempo do quantum para que ele possa tirar o processo da interrupção. Ou modo onda quadrada, né? Que quando chega a zero, né? Chega a zero, automaticamente o valor é copiado. Então ele gera pulsos periódicos, que são chamados tiques do relógio, que é que ele vai fazer para controlar o tempo, né? Controlar a hora da máquina. Bom, a vantagem do relógio programável é que sua frequência de interrupção pode ser controlada por software. Né? Então, por software, você regula esse relógio, consegue botar ele com a taxa que você quiser. Os chips de relógios programáveis, né, costumam conter 2 ou 3 relógios programáveis independentemente. Só que muitos processos do sistema operacional precisam de horários, né, de temporizadores. Então, o sistema operacional ele vai ter que se virar, né, com esses 2 ou 3 relógios que tem no hardware e gerar os relógios que são necessários para todo o processo. Para evitar que a hora total seja perdida quando a energia é desligada, os computadores também têm um relógio mantido por bateria. Né? Então, utilizam um circuito de baixo consumo, que é o mesmo circuito utilizado em relógio digital. Né? O relógio digital, hoje em dia, a bateria dele dura 5, 10 anos. Tá? Então, o computador vai durar mais ou menos esse tempo também. Notebooks costumam usar a própria energia da bateria do notebook. Computadores normais, desktops, normalmente tem uma bateria na placa-mãe que é utilizada para manter esse relógio. Em relação ao software do relógio, tive aqui o hardware. Tudo que o hardware do relógio faz é gerar pulsos, interrupções periodicamente. Então, ele gera os pulsos e esses pulsos vão acabar gerando interrupções. Todo o restante deve ser mantido pelo software. Né? Então, as tarefas do driver do relógio, né, do software, incluem manter o horário do dia, saber que horas são para manter a máquina sincronizada, né? Evitar que processos executados por mais tempo do que permitido, ou seja,
controlar o quantum de um processo, contabilizar o uso da UCP, saber quanto da UCP foi utilizado, tratar a chamada de sistema alarme feita pelos processos do usuário. Tá? Alarme é uma chamada de sistema que é feita, mas não é, embora o nome sugira que seja para tocar um alarme, na verdade, alarme é para avisar o processo quando passou determinado tempo. Né? O processo, por exemplo, ele vai, quando na programação está, por exemplo, o comando sleep 100, o processo dormir durante 100 milissegundos. Essa chamada de sistema faz é disparar um alarme, que esse alarme em 100 milissegundos vai acordar o processo. Tá? Então, tratar de todas as chamadas de alarme feitas pelos processos. Fornecer temporizadores watchdog para parte do próprio sistema. Né? Nós temos sistemas que não podem parar de jeito nenhum, então a gente tem o chamado circuito de watchdog. O circuito de watchdog é um circuito que está tomando conta do funcionamento do sistema. Qualquer problema que ele perceba no sistema, ele reinicia o sistema automaticamente. Né? Então, o sistema de watchdog também precisa de temporizadores para tomar conta. Gerar perfis de execução de usuário, né? Realizar monitoramento, coleta de estatísticas. Né? É importantíssimo a parte do software de relógio no sistema. Manutenção da hora do dia tá? Não é uma tarefa difícil. Né? Apenas exige incrementar um contador com base no tique do relógio. Tá? Evitar que o processo execute por um tempo longo demais. Tá? Sempre com o processo iniciado, o que o escalonador faz? O escalonador coloca o processo de execução e ele inicializa um contador com o valor do quanto no processo. Né? Quanto, se vocês lembrarem, é o tempo que o processo pode executar. Ele executa esse quanto em termos de tiques do relógio, quantos pulsos o relógio vai ter que dar. Então, ele coloca a quantidade de pulsos no relógio, coloca o processo de execução e o sistema operacional sai de cena. Né? Quando termina todo esse processamento, né, vai ser gerada uma interrupção, que vai acordar o sistema operacional. Então, quando o contador chega a zero, o escalonador é chamado e ele pode selecionar outro processo. O relógio ajudando o sistema operacional numa tarefa importantíssima. Contabilizar o tempo do CP, outra tarefa. Tá? A forma mais precisa é iniciar um segundo temporizador sempre que um processo foi iniciado. Né? Quando o processo é parado, o temporizador é lido para verificar quanto tempo ele teve em execução, quanto ele usou da UCP. Isso é importante também para o escalonamento por prioridade. Saber se um processo executou muito, executou pouco, para mexer na prioridade de um processo. É claro, né, que o segundo temporizador deve ser salvo quando ocorre uma interrupção ou restaurado mais tarde. A gente não pode também descontar do tempo de execução do processo as interrupções que o sistema operacional provoca. Então, em muitos sistemas, um processo pode ser utilizado por intermédio da chamada de sistema alarme, né, que o sistema operacional lhe avise após determinado intervalo de tempo. Eu falei para vocês, é o caso da chamada de sistema sleep, que a gente faz o processo dormir por um tempo. Também tem parte da operação que são estabelecer temporizadores, né, os circuitos watchdog, também comentei com vocês agora, né, que são frequentemente usados para detecção de problemas como travamento do sistema. Né. Você bota máquinas que vão operar remotamente, que vão ser autônomas, vão trabalhar sozinhas, onde não vai ter uma pessoa supervisionando essa máquina. É bastante interessante que essa máquina tenha circuito watchdog para tomar conta dela. Né. Ela mesma pode se restabelecer em caso de falha. E em relação ao perfil de execução, o usuário pode obter um histórico de tudo que ele utilizou, tá? De quanto tempo ele está utilizando o sistema. Então, para esse relógio também é fundamental. Por isso a gente fecha essa parte de gerência de dispositivos. Tá? A gente entra no último assunto da disciplina, que é sistemas de arquivos. Tá? Sistema de arquivo é como a gente vai fazer para formatar um disco e para entender o conteúdo das informações que estão num disco. Então, né, qualquer que seja a aplicação, qualquer que seja mesmo, é fundamental que ela possa armazenar informações e mais tarde recuperar essas informações. A principal exigência para armazenamento é que deva ser possível armazenar uma grande quantidade. O disco tem que armazenar uma grande quantidade de informações. Ainda, a informação deve sobreviver à finalização do processo. Processo editor de texto. E te salva essa informação em disco, o processo sai, a gente vai abrir esse processo novamente daqui a alguns dias, a gente precisa ser capaz de recuperar essa informação. E múltiplos processos devem ser capazes de acessar informações concorrentemente.
operacional tem dezenas, às vezes centenas de processos executando concorrentemente, e é necessário que todos eles consigam acesso ao disco, né? O disco não pode ser monopolizado por um processo. Então, é mediante a implementação de arquivos em disco ou outras mídias, né? A gente está falando em disco aqui, tá? Mas sempre que eu falar em disco, né, vocês podem também ouvir SSD. Aqui já está virando uma realidade aí de... Daqui a pouco ele vai ser a maioria, né? Tá vendo a realidade? Não, já é a realidade, né? A realidade é que ele daqui a pouco vai ser a maioria, tá? Mas disco SSD, para a gente, para ser um de arquivos, vai dar no mesmo. Tá? Então, a parte responsável por essa gerência é denominada sistema de arquivos. É um sistema de arquivos que contém todo o software que vai controlar o acesso ao disco. A manipulação do sistema de arquivo deve ser independente dos diferentes dispositivos de armazenamento. Então, não importa se for um pendrive, se for um SSD, se for um HD, se for um CD, um DVD. A manipulação de arquivos tem que ser a mesma para o usuário. É claro que não vai dar para ser sempre a mesma. Se um dispositivo for de somente leitura, né, por exemplo, um CD-ROM, ele não vai poder gravar. Mas a forma de acessar tem que ser a mesma. Pode pensar num dispositivo como sendo uma sequência linear de blocos de tamanho fixo que dão suporte a duas operações. Basicamente, a gente imagina. Imagina aqui um disco, né? O disco ele é representado por isso aqui. Imagina que esse disco ele seja, né, uma sequência de blocos que podem ser acessados. Muitos blocos. Tá? E essas informações, elas são gravadas nesses blocos para depois serem lidas do bloco. Então, a operação básica de um sistema, de um dispositivo de armazenamento é ler o bloco K, né? Vai lá no bloco K e faz a leitura da informação, ou escrever no bloco K. Tá? Essas operações elas não são muito convenientes, né, quando são utilizadas em sistemas com muitas aplicações e possivelmente muitos usuários. Né? Por exemplo, um único usuário, para a gente já seria complicado, né, se a gente controlar o acesso bloco a bloco. Agora, imagina vários usuários concorrentes. Quem vai controlar qual bloco pode ser acessado, qual bloco pode ser lido? Então, com as perguntas, como eu vou encontrar as informações no disco? Eu vou ficar decorando o que eu gravei em cada bloco? Tá? Não tem como. Como impedir que um usuário lê dados de outro usuário? A gente sabe que um sistema atualmente tem que proteger contra a leitura se a gente quiser. Né? A gente tem que botar somente leitura, dizer quem tem permissão. Se for apenas uma lista de blocos, como vai ser esse controle? Ainda mais, como saber quais blocos estão livres? Né? Essas aqui são algumas das questões que são fundamentais e que vai ser implementado pelo sistema de arquivos. Então, o sistema de arquivos ele vai formatar um disco, vai criar uma estrutura dentro do disco, de forma que ele possa controlar tudo isso aqui. Ele vai encontrar as informações que a gente precisa, ele vai controlar o acesso a somente quem está autorizado a acessar, ele vai controlar quais são os blocos que estão livres para poder serem utilizados, entre outras coisas. Então, o sistema de arquivos é constituído de duas partes distintas, né? Os arquivos propriamente ditos, que é a que está lá, que é o que interessa para a gente, mas também uma estrutura de diretórios. Né? A estrutura de diretórios organiza e fornece informações sobre os arquivos do sistema. Então, a gente entra num diretório para encontrar os nossos arquivos, né? As pastas. Já os arquivos são as unidades que armazenam as informações. Né? Guardam informações persistentes, né? Que são aquelas informações que sobrevivem ao final do processo. Tudo isso é gerenciado pelo sistema operacional. Arquivos. Começar vendo arquivos. Arquivo é constituído de informações que podem representar programas ou dados. Tá? O programa contém as instruções que são compreendidas pelo CP. Então, o programa ele contém códigos executáveis, contém instruções. A gente, o ser humano, dificilmente vai conseguir interpretar o conteúdo de um programa. Ele é feito para ser interpretado por máquinas. Tá? Já um arquivo de dados pode ser estruturado da maneira que a gente quiser. Pode conter dados numéricos, alfabéticos, alfanuméricos ou binários. Tá? Um arquivo comum vai conter o que a gente quiser. Eles podem ser armazenados em diferentes dispositivos físicos. Né? O mais normal é um hard disk drive, né? Um disco rígido. Né? Pode também ser um SSD, né? Um dispositivo de estado sólido. Pode ser armazenado em fita magnética, disco ótico, um pendrive, uma unidade de rede, qualquer coisa.
Agora, o tipo de dispositivo, ele tem que ser isolado pelo sistema operacional. Tem que ver independência entre os arquivos que vão ser manipulados e o meio de armazenamento. Né? Se eu vou pegar um arquivo, se eu vou mandar ler um arquivo, eu não posso ficar preocupado com relação a onde eu estou olhando o arquivo. O sistema operacional tem que fazer isso de forma facilitada para mim. Vai me abrir uma unidade, eu vou nessa unidade e solicito o arquivo, independente do dispositivo. Temos a parte de nomeação. Então, o arquivo fornece uma maneira de armazenar informações em disco para a gente conseguir ler depois. Tá? Deve ser feito de modo que isole os usuários de detalhes sobre como e onde as informações estão armazenadas. Ainda mais do que isso, inclusive isolar do próprio sistema operacional. Né? Se eu gravo um arquivo, por exemplo, num pendrive, não é porque eu gravei no pendrive no Windows que eu vou ficar impedido de ler um pendrive no Mac ou no Linux. Tá? Eu tenho que conseguir ler isso em qualquer sistema. Tá? E o que vai me permitir isso vai ser o nome. Né? O nome que eu dou para o arquivo. Esse nome torna o arquivo independente de tudo. Tá? Então, quando um processo cria um arquivo, precisa dar um nome para esse arquivo. Né? Quando o processo é concluído, o arquivo continua a existir e pode ser acessado por outros processos por intermédio do seu nome. Tá? Então, o nome de um arquivo é aquilo que realmente fornece o acesso ao arquivo. Muitos sistemas operacionais aceitam o nome de arquivos com partes separadas por ponto, bastante comum. Por exemplo, o arquivo do Word. Texto.docx. Essa extensão .docx vai me dar muita informação sobre o arquivo. Né? Eu não sei por quê, né? O Windows, por exemplo, ele por padrão oculta a extensão. Tá? A extensão nos dá muitas informações. Eu, por exemplo, quando pego uma máquina, a primeira coisa que faço é botar para poder enxergar as extensões. Às vezes tem um arquivo lá, você vai compilar, você tem que ficar olhando, prestando atenção em ícone. Né? Então, essa parte de extensão do arquivo é uma parte importante, né? Que não deveria ser ocultada pelo sistema operacional. Mas a Microsoft tem a política dela, deve saber o que faz. Isso é chamado, né? Esse final é chamado de extensão do arquivo. Tá? A parte que vem após o último ponto. As regras para os nomes de arquivos variam de sistema para sistema. Por exemplo, quantidade máxima de caracteres. Alguns sistemas determinam uma quantidade, outros outra quantidade. Diferenciação entre caracteres maiúsculos e minúsculos. O sistema de arquivos do Linux, por exemplo, faz diferença entre maiúsculo e minúsculo. Se eu escrevo dois arquivos, né? Por exemplo, um arquivo texto, um T maiúsculo. E o arquivo texto, um T minúsculo. Esses dois arquivos eles podem existir no sistema de arquivo lá do Linux. Eles serão arquivos diferentes, porque o Linux diferencia a letra maiúscula de minúsculo. Tá? Os sistemas do Windows, por exemplo, ele diferencia no nível de que você pode escrever com maiúsculo e minúsculo, ele vai guardar. Mas para o Windows é a mesma coisa. Tá? Você não pode ter, por exemplo, esses dois arquivos no sistema de arquivos lá do Windows. Eles serão o mesmo arquivo. Você tem lá um texto escrito com letra minúscula. Você grava um texto escrito com letra maiúscula e vai sobrescrever o outro. Então, aqui é uma outra questão, né? Diferenciação de caractere maiúsculo e minúsculo. Uso de caracteres especiais, né? Por exemplo, o sistema operacional Windows pode, e o próprio sistema faz bastante uso disso, utilizar o caractere TIL. O TIL é um caractere válido no sistema de arquivos da Microsoft. São tendo significado ou não. Né? Para o Windows, por exemplo, a extensão tem significado. Um arquivo executável tem que terminar com ponto .exe. No Linux, a extensão não tem significado. A gente até usa, facilita para a gente na parte de utilização da interface gráfica. Mas o sistema operacional ele não está nem aí para a extensão. Tá? Ele pega qualquer arquivo com qualquer extensão e faz qualquer coisa. Inclusive, um executável pode ter qualquer extensão, pode até não ter extensão. Então, essas regras, né, variam muito entre os sistemas.
Então, alguns sistemas, extensões são apenas convenções, não são impostas, né? É o caso, por exemplo, que eu falei para vocês do Linux. Um arquivo chamado arquivo TXT pode ser algum tipo de arquivo texto, mas aquele nome não tem, tem a função mais de lembrar, né? Por exemplo, no Linux, quando ele bota arquivo .txt, a maior função do .txt é nos lembrar que é arquivo .txt. O sistema operacional, por exemplo, não faz questão nenhuma, né? Agora, eu estou falando desse sistema operacional, né? Se eu uso, por exemplo, um compilador C, o compilador C ele pode exigir uma extensão .c, né? Ele vai olhar se o mesmo compilador, se a extensão for .c ou .cpp, ele vai compilar de maneira diferente, tá? Então, a extensão ela pode ter significado para aplicações. O que a gente está falando aqui é que para o sistema operacional não tem significado. Então, quando um arquivo recebe um nome, fica independente do processo do usuário, até mesmo do sistema que criou esse arquivo. Pode ser transportado para qualquer outro lugar. Que estrutura tem um arquivo? Quando a gente cria um arquivo, a gente pode definir qual organização que vai ser utilizada nesse arquivo, tá? Essa organização ela pode ser uma estrutura suportada pelo sistema operacional ou definida pela própria aplicação. As três possibilidades mais comuns são sequências de bytes, né? Onde o arquivo é uma sequência pura de bytes, é encarado como um byte após o outro. Normalmente, sistemas operacionais de uso geral trabalham dessa forma. Os arquivos podem ser uma sequência de registros. Essa aqui era nos sistemas mais antigos, eles eram do tipo sistema de registro. Hoje não é mais tão utilizado. A nível desse sistema operacional, tá? Muitas aplicações, quando a gente escreve, a gente pode implementar com um nível de registro. Mas é uma aplicação que faz isso em cima da estrutura do sistema, que é a nível de byte. Ou pode ter uma estrutura de armazenamento em árvore, tá? Como se fosse uma própria árvore de busca, tá? Muitos sistemas operacionais de computadores de grande porte permitem esse tipo de armazenamento. Então, a forma mais simples é através de uma sequência desestruturada de bytes, onde o sistema não impõe nenhuma estrutura lógica para os dados. É esse caso aqui. A aplicação deve definir toda a organização, tá? Cabe, então, a aplicação dizer, né? Se para a aplicação é interessante que seja a nível de registro, a aplicação que tem que trabalhar no registro. Se para a aplicação é importante que seja uma forma de árvore, a aplicação tem que transformar em árvore. Cabe à aplicação definir isso aí. A grande vantagem desse tipo é a flexibilidade para criar diferentes estruturas de dados. Se eu não crio uma estrutura, eu permito à aplicação criar qualquer tipo de estrutura. Tanto o Unix quanto o Windows usam essa abordagem. Já registro, sequência de registro de tamanho fixo, né, que é a segunda opção que a gente viu lá, o segundo desenho, né? O arquivo é composto por uma série de registros com estrutura interna característica e as operações de leitura e gravação trabalham com registros inteiros. Então, no modelo que a gente tem de sequência desestruturada de bytes, a gente faz leitura e gravação a nível de byte. Aqui não, a gente faz leitura e gravação a nível de registro inteiro. No passado, quando a gente usava cartão de 80 colunas, um cartão perfurado para fazer a programação, tá? Os sistemas de arquivos costumavam ser compostos por registro de 80 caracteres para facilitar as operações. Então, hoje em dia, nenhum sistema mais tem essa estrutura. A outra estrutura é de árvore de registro, né? Composta por registros que não precisam ter necessariamente o mesmo tamanho, pode ter registros de tamanhos diferentes. E ela contém uma chave numa posição física, essa chave é utilizada como indexação, né? Por exemplo, A, B, E, F, G, H, I, J, K, aí volta L, M, N, O. O próprio sistema mantém uma estrutura de árvore balanceada que mantém tudo indexado por essa árvore. Também não é sistema operacional de uso geral, tá? São sistemas operacionais bem específicos que conseguem dar essa opção. Em relação aos tipos de arquivos, sistemas operacionais costumam suportar vários tipos de arquivos. Os tipos mais comuns são o que a gente chama de arquivos regulares. Ele contém informações genéricas, como, por exemplo, os dados dos usuários. Tá? Então, arquivo regular é o quê? É um arquivo do editor de texto, é uma planilha, é uma imagem, é um arquivo isolado, é um arquivo compactado. O arquivo que o usuário trabalha normalmente no sistema é o arquivo regular. Diretórios. Né? A gente entra num diretório do sistema operacional, clica duas vezes na pasta, a gente abre uma pasta.
Essa pasta, na verdade, são também arquivos, só que são arquivos que o próprio sistema operacional trabalha neles, né? Então, diretórios, pastas, eles são arquivos de sistema utilizados para manter a estrutura do sistema de arquivos. Você vai ver mais para frente como é a estrutura de um diretório, tá? Alguns exemplos. Nós temos chamados arquivos especiais de caracteres, que relacionam com operações de entrada e saída, né? Normalmente modelam dispositivos seriais. Esse aqui é muito comum, modelar arquivos especiais de bloco, usados para modelar dispositivos de bloco, especialmente discos, SSDs. Esses arquivos permitem a gravação em blocos de tamanho fixo. Então, em geral, arquivos regulares, eles estão classificados como arquivo texto ou binário. Tá? Arquivo texto é aquele arquivo texto puro. Um arquivo binário, com código executável, documento do Word, por exemplo, é um arquivo binário. O arquivo texto, às vezes, é referenciado como arquivo ASCII. Ele contém linhas de texto que podem ter tamanhos diferentes, né? E eles podem ser entendidos, né? Se a gente pega esse arquivo, a gente consegue imprimir esse arquivo, consegue entender o que tem dentro dele. Eles podem ser editados com editor de texto simples, né? Como, por exemplo, o bloco de notas. Já arquivos binários são arquivos que não são arquivo texto, são aquele arquivo que, se a gente tentar ver o conteúdo, vai ver um monte de caracteres esquisitos misturados. Então, a listagem deles era arquivos incompreensíveis. Podem ser arquivos de usuários, né, com ou sem uma estrutura interna, ou podem ser arquivos executáveis, né? Arquivos executáveis ele possui uma estrutura conhecida pelo sistema operacional, né? A gente já estudou aqui memória paginada, já estudou aqui memória segmentada. Então, sistemas operacionais trabalham com memória segmentada. Para que cada segmento do programa seja carregado na posição correta, preciso que esse programa, que esse código executável, tenha uma estrutura conhecida, para que esses segmentos sejam todos carregados. Em relação ao acesso aos arquivos. Primeiro, sistemas operacionais, né? Acessar o registro de um arquivo na ordem que eles eram gravados. Né? Então, a gravação de novos registros só era possível no final do arquivo. Né? Isso aqui era porque o tipo de dispositivo que era utilizado na época era um dispositivo de fita, né? Um dispositivo de armazenamento. Então, no dispositivo de fita, você pega uma fita aqui, você está gravando numa fita, você não tem como inserir alguma coisa no meio da fita, você não consegue abrir espaço na fita. Então, se a fita foi gravada até um determinado ponto, só pode continuar naquele ponto. Então, todo o sistema ele foi modelado dessa forma. Esse tipo de acesso é conhecido como acesso sequencial. Tá? A gente não pode pular ou ler registro fora de ordem, tá? Mas a gente consegue retroceder. A gente pode, por exemplo, estar lendo aqui, chega nesse ponto, consegue retroceder, continuar lendo novamente. Então, típico de unidade de fita. Com a criação do disco rígido, surge um método mais eficiente, né? Um disco rígido, ao contrário de uma fita, posso acessar muito rapidamente qualquer posição do disco. Né? É o que a gente chama de acesso aleatório ou acesso direto. Eu vou direto para a posição que eu quero ir. Eu não preciso ficar rebobinando fita. Ele permite a leitura ou gravação de registro diretamente na posição relativa ao início. Então, o disco a gente também pode imaginar como se ele fosse uma lista de setores, tal qual uma fita. Só que numa fita eu tenho que seguir sequencialmente. Se eu quero acessar uma determinada posição da fita, eu tenho que ler toda a fita até chegar lá. Quantidade de disco não. Se eu estou com um ponto de leitura aqui, eu imediatamente consigo me posicionar no novo local. A gente chama então de acesso aleatório ou acesso direto. Então, não existe restrição à ordem que os registros são lidos ou gravados, pode ser lido e gravado de qualquer maneira. Tá? Agora, o acesso aleatório a uma posição só é possível quando o arquivo é definido com registros de tamanho fixo. Eu tenho que um determinado arquivo, ele tem registro, e o registro é conhecido, tem tamanho, ele é comportado, eu posso ir direto para o registro que eu quiser. Sistema operacional de uso geral, o registro é a nível de byte. Então, ou eu estruturo ele como registro, e eu controlo como esse acesso, ou eu posso acessar diretamente a nível de byte. Eu posso falar, quero acessar o byte N. Eu posiciono direto na posição do byte N. Então, sistemas operacionais antigos, o tipo de acesso ao arquivo é determinado quando o arquivo é criado. Tá? Então, a gente cria o arquivo e é preciso já dizer qual é o tipo de acesso. Hoje, não. Hoje, todos os arquivos são de acesso aleatório.
Claro, quando o dispositivo permite, né? Se eu boto, por exemplo, uma unidade de fita para fazer backup, eu não tenho como ter acesso aleatório numa unidade de fita. Aí vai ser sequencial. É por causa de restrições do dispositivo fixo, físico. Existe ainda outro acesso, como por exemplo, acesso indexado, né, que envolve a construção de um índice para acessar o arquivo. Normalmente isso não é feito pelos sistemas operacionais, tá? Mas isso é muito feito por sistemas de banco de dados. Então, sistemas de banco de dados, eles estendem a capacidade de gerenciamento que o operacional oferece e eles permitem o acesso indexado. Com acesso indexado, a gente pode acessar muito mais rapidamente um registro que seja ordenado. Como é que vocês estão ouvindo aí? Está chegando bem? Está falhando? Está cortando? Porque a rede aqui estava bem ruim, mas eu não estou tendo nenhum tipo de retorno da rede que está ruim, não. Está chegando bem aí? Tá bom, a imagem? Alguém ouve aí? Ou tem alguém me ouvindo aí? Como é que está aí? Tá, beleza. Eu estou preocupado aqui que vocês estavam muito quietos e a rede hoje estava muito ruim, né? Vamos lá, qualquer coisa é só avisar aí. Então, continuando. Tá? Arquivos possuem dados. Tá? Além dos dados de um arquivo também possui atributos, que a gente costuma chamar de metadados. Tá? Que são informações sobre o arquivo que às vezes não às vezes não, que não é relativo ao conteúdo, mas que são informações que podem ser importantes para os usuários. Então, todos os arquivos possuem atributos ou metadados que fornecem informações extras. Alguns metadados, por exemplo, o nome de um arquivo. O nome de um arquivo ele é importantíssimo, né? Para que um usuário possa pegar esse arquivo, levar para o lugar, abrir. Mas o nome de arquivo, na verdade, ele é um metadado. O Daniel está falando que está baixo para ele. Então, aí. Aqui a rede está com uma taxa muito baixa. Tá muito baixa a minha taxa de dados, tá? Para mim aqui. Qualquer download que eu faço, qualquer upload que eu estou fazendo hoje para Google Drive, por exemplo, tá bastante complexo. Vou tentar falar bem mais perto do microfone aqui, então, para ver se melhora. Tá? Então, alguns exemplos. Nome do arquivo, data em que o arquivo é criado. Isso aqui pode ser importante para a gente saber quando o arquivo foi modificado pela última vez, né? Que data de modificação do arquivo. Tamanho do arquivo. Esquema de proteção do arquivo. Né? É, o arquivo ele pode ser protegido para que determinados possam acessar, outros não. Tá? Então, esse esquema de proteção também são atributos do arquivo. Arquivos podem ser criados com senha. Né? Quem é o criador do arquivo? Quem é o proprietário do arquivo? Alguns flags, como somente leitura, leitura escrita. Tá? Então, são exemplos de metadados de arquivos. Com relação a diretórios. A estrutura de diretórios é o modo como o sistema organiza logicamente os diversos arquivos que estão contidos num disco. Eu acho que dá muito exemplo, vocês estão acostumados com isso, vocês usam diretórios, usam pastas. Né? Então, mas o importante aqui é que ele é um arquivo também, tá? Que contém uma estrutura de dados com entradas associadas aos arquivos, onde são armazenadas informações. Tá? Basicamente, dando uma adiantada, mas a gente vai ver alguns formatos de diretório. O que ele é um diretório? Né? A gente tem aqui um disco. Vou mostrar aqui. Seja um disco. Tá? Esse disco tem informações espalhadas por ele inteiro, por ele todo. Tá? O que é um diretório? Quando você entra num diretório, o diretório é uma tabela. Tá? Essa tabela aqui, tá? Ela contém, por exemplo, uma série de informações, como o nome do arquivo. Então, por exemplo, o meu arquivo texto.txt é uma entrada de diretório. Quando eu abro o diretório, eu abro essa tabela. Essa tabela, esse arquivo texto.txt, ele aponta
o local no disco onde está o arquivo texto.txt. Se aqui eu tenho uma outra pasta, né, por exemplo, uma pasta trabalho, o que é essa pasta? Essa pasta é um outro arquivo com essa estrutura parecida, que ele está no disco em algum lugar. Então, subdiretório é o quê? É uma entrada que aponta para uma outra estrutura parecida. Então, uma pasta, um diretório ou uma pasta, ele é nada mais, nada menos que um arquivo, só que é um arquivo que é interpretado pelo sistema operacional. A gente tinha, antigamente, chamado sistema diretório de nível único, tá? Onde a gente não tinha o conceito de subdiretórios. Tá? Só existia o diretório raiz. Tá? Era um modelo bastante limitado, tá? Já que não podia ter no sistema de arquivos com o mesmo nome. Tá? Isso aqui normalmente era implementado, tá? Em sistemas muito antigos, onde a unidade de armazenamento era muito pequena. Né? Quem tinha isso, por exemplo, era o Unitron Apple II. Né? O Unitron Apple II, tá? Que trabalhava com discos flexíveis, onde cada disco flexível conseguia armazenar 128 KB de informação. Né? Kbytes, tá? Não é megabytes, não. Era muito pouca coisa, então você cabia poucos arquivos lá, não tinha tanto problema assim. Né? Você tinha uma coleção de discos, tinha que trabalhar com vários discos, trocar disquete toda hora para conseguir trabalhar com ele. Era lá no início, mais de 30 anos atrás. Eu era garoto, eu tinha um computador desse. Modelo bastante limitado, né? Atualmente é utilizado apenas em dispositivos embarcados simples. Tá? Então, para coisas bastante simples mesmo, um dispositivo que está embarcado, por exemplo, num cartão magnético, tá? Onde não existe necessidade de uma estrutura, onde as coisas têm que ser bastante simples. Mas se você pegar mesmo dispositivos embarcados como uma câmera fotográfica, Smart TV, tudo isso você trabalha com pastas também. Bom, contrastando com o nível único, a gente tem o que a gente chama de sistema de diretórios hierárquicos. Tá? Então, o nível único é adequado para aplicações dedicadas muito simples. Chegou a ser utilizado nos primeiros computadores pessoais, tá? Mas quando a gente tem sistemas como atuais, que tem milhares de arquivos, é impraticável utilizar o nível único. Né? Então, precisa de uma forma de agrupar arquivos, tá? Melhor. A solução é criar o que a gente chama de árvore de diretórios. O usuário pode ter tantos diretórios quanto for necessário para agrupar seus arquivos. Então, ele pode criar vários subdiretórios, cada subdiretório desse ter vários subdiretórios. Né? E se múltiplos usuários compartilham um sistema de arquivo comum, cada usuário pode ter seu próprio diretório privado. Então, a gente pega uma estrutura como essa daqui, por exemplo. Né? Tem um diretório raiz, tem vários subdiretórios. Aqui o diretório home, por exemplo, pode ter vários outros diretórios. Tá? Então, diretórios que contêm diretórios. Praticamente todos os sistemas de arquivos modernos são organizados dessa forma. Mas isso leva a um conceito de nome de caminho. Quando o sistema de arquivo é organizado com uma árvore de diretórios, tá, é necessário uma forma de especificar os nomes dos arquivos. Dois métodos diferentes podem ser usados, caminho absoluto e caminho relativo. Caminho absoluto, cada arquivo recebe o nome de caminho que é completo, desde a raiz. Né? Por exemplo, um sistema que, começando na raiz, lá na raiz tem o subdiretório home, dentro do home tem o Fábio, dentro do Fábio tem o documento.txt. Ele indica que o diretório raiz está no subdiretório, tá? Eu acabei de falar. Quando a gente usa caminho absoluto, tá? Começa no diretório raiz, esses caminhos são únicos. Não existe dúvida de qual é o documento que está aqui dentro. Estou procurando pelo documento ST. Um detalhe, né, que no Unix é a barra, no Windows é a barra invertida. Tá? Então, esse aqui é um exemplo Unix. O que indica que um caminho é um caminho absoluto é que ele sempre inicia com separador de caminhos, né? Sempre inicia com a barra. Então, com isso aqui não vai existir dúvida sobre o caminho. Já o caminho relativo ele é utilizado junto com um conceito que a gente tem de diretório de trabalho, também chamado de diretório atual. Né? Um usuário pode designar um diretório como diretório de trabalho. Por exemplo, ele entra no diretório. Né? Vamos assumir que eu estou dentro do diretório /home/fábio. Né? Se eu simplesmente chamar documento.txt, vai ser aquele arquivo documento.txt que estava dentro do /home/fábio.
Agora, se existir outro documento .xt dentro de /Felipe, né, eu vou pegar um ou outro documento dependendo do local onde eu estiver. Então, caminho relativo é sempre relativo ao diretório de trabalho e o que eu vou acessar vai depender muito do diretório onde eu estou. É o caminho absoluto, não. O caminho absoluto, eu chego sempre de forma precisa. Então, nome de caminho absoluto sempre acessará o mesmo arquivo, não importa qual seja o diretório de trabalho. Já o nome de caminho relativo vai depender do diretório de trabalho. Cada processo tem seu próprio diretório de trabalho, né? E cada processo pode mudar o seu diretório de trabalho. Tá? Então, quando um processo muda o seu diretório de trabalho, só muda para ele. Muda para nenhum outro processo. Bom, a maioria dos sistemas operacionais aceitam um sistema diretório hierárquico, tem duas entradas especiais, né? Entrada ponto, que se refere ao próprio diretório, e entrada ponto ponto, que refere ao diretório pai. Né? Tanto o sistema do Unix quanto o sistema Windows possuem essas entradas. Se você pedir para ver o conteúdo, existem essas entradas. Então, você pode referenciar, por exemplo, um arquivo como ponto, ponto, barra alguma coisa. Você está falando para ir no diretório pai dele, buscar esse arquivo. Vamos ver aqui a parte de implementação. Como a gente faz a implementação do sistema de arquivos? Discos, né? Eu vou lembrar aqui, né? Estou falando disco, vale também para SSD. Disco, SSD, tá? É o meio de armazenamento secundário mais comum no qual os dispositivos são armazenados. Então, as transferências de dados entre a memória e o disco são realizadas por unidades chamadas blocos. São constituídos por um ou mais setores. Então, o disco é um dispositivo de bloco. Eu não tenho como gravar, por exemplo, 10 bytes num disco. Eu consigo gravar só 10 bytes. Se eu precisar gravar um arquivo que tenha só 10 bytes, o sistema de arquivos ele vai preencher o restante do bloco com lixo para poder gravar esses 10 bytes. Da mesma forma, eu não consigo ler 20 bytes. Se eu pedir para ler 20 bytes, ele vai ler um bloco inteiro, maior, de 512 bytes, vai me entregar 20 bytes e vai guardar os outros 492 numa cache para, se no futuro eu pedir mais. A maioria dos discos pode ser dividido em uma ou mais partições, né, com um sistema diferente cada partição. Né? Se alguém não souber que é uma partição, me avisa. Posso subir que o pessoal sabe. Só para falar bem rapidamente, né? A gente tem um disco aqui. Por exemplo, esse disco aqui, eu vou usar a nomenclatura Windows, é o disco C. Posso dividir esse disco no meio. Uma parte dele vai ser o disco C. A outra parte pode ser, por exemplo, o disco D. A partição é separar um disco em partes. Bom, o esquema de um sistema de arquivos. Um sistema ele é estruturado. Vou falar aqui primeiro do MBR. O setor zero do disco é chamado de MBR, Master Boot Record. Ele é utilizado para inicializar o computador. Então, você tem um disco, né? Lembrando, o disco ele pode ser encarado como uma sequência de setores. São todos numerados. O setor zero é importantíssimo. Esse setor zero ele guarda as informações sobre a estrutura do disco, o que está formatado no disco. É o MBR. Um disco que tem o setor zero danificado, você pode jogar ele no lixo. O final do MBR contém o que chama de tabela de partição. Então, dentro do MBR tem o particionamento do disco, que diz, né, quantas partes tem o disco. Tem uma parte só, tem duas partes, tem três partes, né? Como o disco está pedido. A MBR contém, a tabela de partição, melhor dizendo, contém, tá, os endereços de início e de fim de cada partição. Então, ele marca início e fim da partição. E uma das partições da tabela é marcada como ativa. Então, por exemplo, essa partição aqui, essa primeira partição, é a partição ativa. O que vem a ser uma partição ativa? O sistema operacional ele vai buscar por dispositivos de boot. Tá? Se ele encontra esse dispositivo, esse dispositivo está marcado como dispositivo de boot, a partição que está marcada como ativa é a partição que vai fazer a carga do sistema. Tá? Então, a gente precisa marcar uma das partições como ativa. Se nenhuma delas estiver marcada como ativa, o sistema não vai dar boot. Muitas vezes é a causa, às vezes a gente clona um HD, a gente quer fazer uma clonagem de HD,
Você clona o HD inteirinho e você bota no outra máquina, ele não dá boot. Tá? Alguns softwares de clonagem de HD, ele clona o HD inteirinho, mas ele não marca nenhuma partição ativa. Então, às vezes só falta isso. Tá? Então, se ele pode fazer a clonagem, é interessante verificar se alguma das partições está marcada como ativa. Se não tiver, a partição do sistema operacional você marca como ativa, que você vai conseguir dar o boot nela. O MBR ele é executado como no computador inicializado. Né? Então, você liga, o sistema vai no setor 0 de busca e executa o MBR. Tá? O programa do bloco de direção carrega o sistema operacional contido naquela partição. Tá? Então, essa partição marcada como ativa vai ser carregada, vai ser dada carga no sistema operacional a partir dela. Sendo sistemas MBR, né, que foram considerados sistemas muito frágeis para a atualidade. Sistemas mais modernos oferecem a opção de boot alternativa MBR, que é o método EFI-UEFI. Tá? Esse método, tá, o que faz? O firmware ele lê os dados, tá, do boot manager para definir um aplicativo que deve ser lançado e de onde. Então, no esquema de MBR, setor 0 é o setor onde a gente inicia o boot. No esquema EFI, esse boot ele pode ser iniciado em qualquer posição do disco. Tá? Na BIOS da máquina, vai estar o local onde está a inicialização. Tá? O firmware, então, inicia o aplicativo o EFI, tá? Em comparação do MBR com o EFI, né? Nada de ser feito, tá? A gente vai instalar um sistema operacional numa máquina com IBR, é só botar o sistema operacional para iniciar lá no setor 0. E a carga vai acontecer sem problema. No EFI, você precisa fazer todo um registro dentro da BIOS para que possa ser encontrado. Em compensação, ele é mais versátil, já que ele pode ser partido de qualquer lugar. E ele também é mais seguro. Tá? O esquema de boot é mais seguro. Você tem um arquivo de busca definido, esse arquivo está lá na BIOS já dizendo qual é. É bem mais difícil de um vírus, por exemplo, determinar qual é o local e fazer a substituição. Tá? E a BIOS, por exemplo, quando você faz uma manutenção dela, né, se for alterado alguma coisa, você vai instalar um sistema operacional, a própria BIOS avisa para você que está sendo feita uma atualização. Essa atualização pode ser uma falha de segurança, se você vai autorizar ou não. O objetivo aqui é, na verdade, tornar o sistema mais versátil, mais seguro. De carona veio a complicação. O esquema de partição de disco ele vai variar bastante entre os sistemas de arquivo, vai variar muito. Tá? Nos sistemas atuais, o primeiro item costuma ser o que a gente chama de superbloco. Tá? Esse superbloco contém todos os parâmetros-chave a respeito do sistema de arquivos. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, não sei se hoje ou se na semana que vem, um exemplo, um formato de superbloco. Em seguida, podem vir informações a respeito dos blocos disponíveis do sistema, ou seja, uma tabela que controla o que está livre e o que está ocupado. Depois, vem seguidos pelos inodes. Para estudar, a gente vai ver o que são os inodes. Tá? Tanto o sistema EST4 do Linux quanto o sistema NTFS do Windows são baseados em inodes. Depois vem o diretório raiz. Por fim, o restante do disco contém todos os outros diretórios. Tá? Vai ver como é essa estrutura do disco mais para frente. Em relação à implementação do sistema de arquivos, antes de a gente poder ver a estrutura, a gente precisa ver o que a gente precisa ter e quais são as opções que nós temos para controlar está em uso no disco. A criação de arquivos em disco exige que o sistema operacional tenha um controle de quais blocos do disco estão livres. Isso é o básico. Né? Para que eu possa gravar alguma informação no disco, eu preciso saber onde eu posso gravar essa informação. A forma mais simples, tá, é através do que a gente chama de mapa de bits. Né? O mapa de bits está aqui. Né? Ele representa todos os setores ou clusters que existem no disco. Aonde tem o bit 1 é que está ocupado. Onde tem bit 0 é que está livre. Tá? Essa é a estrutura mais utilizada atualmente. Ela é um pouco mais complexa de manter, tá? Mas é a que dá os melhores resultados. Outra forma que foi proposta, tá? É ter um controle de uma lista encadeada de todos os blocos livres do disco. Né? Então, isso aqui é a mesma sequência que a gente viu anteriormente. Tá? Então,
1100 está ocupados, livres. Aqui temos novamente 00011, então livre, ocupado. Né? Todos os exemplos que eu der aqui vão ser baseados na mesma estrutura. Aqui no caso, o que está em cinza são os blocos ocupados, né? E os blocos que estão livres tem uma lista encadeada. O primeiro bloco livre é o 3, o seguinte é o 4, o 5, 6, o 7, o 12, o 13, o 15, o 16, do 20 ao 26. Consegue a relação de todo mundo que está livre. Tá? Isso aqui é bom que a gente consegue encontrar as relações de blocos livres por tamanho, tá? Mas tem algumas restrições. Né? É o espaço utilizado no bloco com informações de controle. Né? E o fato do algoritmo de busca de espaço livre ter sempre que realizar uma pesquisa sequencial na lista. Né? É sempre uma busca sequencial. Mapa de lista para direto à posição. Outra solução, tá? Leva em conta levantar as informações que estão contíguas. Então, aqui, por exemplo, ó, bloco 3 ao 7 está livre. Então, iniciando no bloco 3, eu tenho 5 blocos livres. Então, seria uma tabela onde inicia no bloco 3, 5 blocos livres. O próximo conjunto é o bloco 12, com 2 blocos livres. Aqui, ó. 12, 13. 15 e 16 também. 15 com 2 blocos livres. No 20, com 7 blocos livres. Tá? Então, manter uma tabela de blocos livres. Tá? Foram dadas várias opções. Foram criados vários métodos, mas hoje o que realmente se usa é o mapa de bits. Com relação à alocação, tá? Como é que a gente faz a alocação dos blocos indígenas? A gente tem a chamada alocação contígua, onde a gente armazena os blocos de arquivos em blocos contíguos do disco. Então, se eu tenho um determinado arquivo que eu quero armazenar, eu tenho aqui o disco, vários blocos. Na alocação contígua diz que esse arquivo, os blocos dele têm que ser armazenados um após o outro. Se esse bloco aqui, por exemplo, estiver ocupado, eu posso usar até esse bloco aqui. Se aqui eu não posso mais crescer o arquivo. Então, a alocação contígua consiste em armazenar o arquivo em blocos contíguos no disco. O sistema localiza o arquivo através do endereço do primeiro bloco. Achou o primeiro bloco, já sabe onde está tudo. Ele é simples de implementar, tem um desempenho excelente de leitura, porque eu achei o primeiro bloco, eu já achei todo mundo. Tá? Não preciso ficar fazendo nenhum outro tipo de busca. Então, o acesso a arquivos é bastante simples, né? Tanto o processo sequencial quanto o processo aleatório. Né? O principal problema é a alocação de espaço livre para novos arquivos. Né? Se eu vou colocar um novo arquivo, eu preciso ter um espaço livre do tamanho que comporta esse arquivo. É exatamente o mesmo problema que a gente estudou quando estudou memória, a fragmentação de memória. Aqui a gente também vai ter uma fragmentação no disco. Então, para criar um arquivo com N blocos, é necessário que exista uma cadeia de N blocos disponíveis. Tá? Então, no momento que o sistema operacional deseja alocar espaço, tá? Pode existir mais de um segmento livre com o tamanho exigido, mas é necessário unir para conseguir acesso. Então, exatamente a mesma questão que a gente estudou para gerência de memória. Bom, a gente tem o problema da fragmentação do disco. O que é a fragmentação do disco? Eu posso ter um disco onde eu tenho uma faixa aqui livre, outra faixa aqui livre, outra faixa livre, outra faixa livre. Eu quero botar um arquivo desse tamanho aqui, mais ou menos. Esse arquivo é muito grande para caber em qualquer das faixas livres. Mas se eu somo todas as faixas livres, é maior do que o arquivo. Então, o problema da fragmentação, para resolver isso, periodicamente tem que fazer a desfragmentação do disco. Tá? Essa desfragmentação aqui era para sistemas antigos, não é a desfragmentação que a gente fala atualmente. Tá? Hoje a gente tem outro nível de desfragmentação que a gente faz, vou falar para vocês daqui a pouco. Essa desfragmentação que consiste, então, em mover os arquivos para abrir espaço suficiente. É um processo demorado, mas que tem que ser feito periodicamente. Nem sempre eles conseguem determinar, no momento da criação de arquivo, qual tamanho ele vai ter no máximo. Tá? Então, fica muito difícil a gente pré-alocar espaço para um arquivo. Então, é uma solução, tá? Mas pode fazer com que o espaço permaneça ocioso. Isso aqui é um exemplo do sistema operacional que tinha esse tipo de sistema de arquivos. Mas, atualmente, isso ainda é utilizado. Tá? É utilizado aonde? Tá? Em discos óticos.
né? O disco ótico, né, um CD, um Blu-ray, um DVD, ele tem a característica de que você grava ele todo de uma vez. Então você já sabe de antemão o tamanho de cada arquivo. Então esse tipo de alocação é utilizado em discos óticos. Simplifica bastante o sistema de arquivo dos discos óticos e ainda acelera o acesso aos dados. Já que um dispositivo ótico é um dispositivo que é mais lento de ser acessado, eu consigo colocar todos os dados continuamente, foi uma grande ajuda. Outro tipo de alocação é chamada alocação por lista encadeada. Né? Essa alocação aqui, essa alocação aqui, o arquivo é organizado como um conjunto de blocos ligados logicamente. Então, a gente acaba com aquele problema de ter que ter um arquivo, de ter que ter um bloco no disco esperando pelo arquivo, um bloco suficiente. Tá? Nesse caso, a entrada do diretório precisa armazenar somente o endereço do primeiro bloco. Aqui é um exemplo de um arquivo. O arquivo ele começa, ele inicia no bloco 10, depois vai para o bloco 6, depois continua no bloco 3, no bloco 18, no bloco 21 e no bloco 28. Esse arquivo está espalhado pelo disco. Seria a alocação por lista encadeada. Né? O ponteiro aponta para o primeiro bloco, é o bloco 10. No início do bloco 10 tem o seguinte, que é o 6. O seguinte ele é o 6. O seguinte ao 6 é o 3. O seguinte ao 3 é o 18. O seguinte ao 18 é o 21. E por aí vai. 28 é o último bloco. Tá? Então, isso aqui é uma solução. Isso aqui eu posso espalhar o arquivo pelo disco à vontade. A fragmentação do disco não vai acontecer nessa locação encadeada. O que existe aqui é a fragmentação do arquivo. Né? A fragmentação do disco é quando eu fico com um pedaço espalhado por todo lado. A fragmentação do arquivo é quando o arquivo fica espalhado pelo disco. Essa fragmentação dos arquivos resulta no aumento do tempo de acesso. Isso é óbvio. Né? Se o arquivo está contínuo, eu leio continuamente mais rápido. Se o arquivo está espalhado pelo disco, eu preciso ficar acessando várias partes diferentes. É mais lento. Ainda mais que, né, na alocação por lista encadeada, a busca no final é sequencial. Né? Se eu quero chegar no final do arquivo, eu tenho que ler todos os blocos até chegar no último, porque as informações de sequência estão no próprio bloco. Então, essa fragmentação resulta no aumento do tempo de acesso. Tá? Então, só permite o acesso sequencial, é uma das principais desvantagens. Tá? Além disso, é desperdiçado espaço nos blocos. E se o valor de um ponteiro é corrompido, a gente perde todo o encadeamento. Essa técnica é importante porque ela foi proposta e dela surgiu uma outra técnica, que é conhecida como alocação por lista encadeada utilizando o índice. É o esquema utilizado pela FAT. Tá? Então, aqui tem a FAT, FAT32, que é utilizado pelo Windows XP, usado por muitos dispositivos, por muitas TVs, né? É bastante utilizado hoje para a formatação de pendrives. Tá? É uma alocação como essa daqui. Tá? Ela é parecida com a alocação por lista encadeada. Só que, em vez de fazer o encadeamento utilizando um ponteiro no próprio bloco, ele é mantido em uma tabela à parte. Essa tabela é que é conhecida como FAT, né? File Allocation Table, ou tabela de alocação de arquivos. Então, esse esquema aqui que a gente viu aqui, né? Essa mesma alocação desse mesmo arquivo por FAT seria assim. Está com a mesma alocação, só que a informação não fica no bloco, a informação fica na tabela. Então, na FAT, a gente vê aqui, o arquivo começa na 10. Eu vou na posição 10 da FAT, encontro que o seguinte ele é o 6. O 6 está aqui. Quem é o seguinte é o 6? É o 3. Da posição do 3. Quem é o seguinte é o 3? É o 18. Né? Quem é o seguinte é o 18? É o 21. Quem é o seguinte é o 21? É o 28. Quem é o seguinte é o 28? Está com menos 1. Fica aqui 28. É o último. Ainda precisamos percorrer o encadeamento para achar o final. Porém, eu não preciso ler essa informação do disco. Essa informação da faixa está na memória. O encadeamento eu percorro pela memória. Então, o bloco inteiro fica disponível para dados. Eu não perco nada com isso. É suficiente que entrar diretório mantenha apenas o número do bloco inicial. É só precisa guardar quem é o bloco inicial. O encadeamento é todo mantido na FAT. Qual é a desvantagem? A tabela pode ser muito grande para discos muito grandes, tá? O que vai ocupar muito espaço em memória. Então, para isso, a gente costuma agrupar em clusters. Né? Enquanto o disco tem um dispositivo que trabalha a cada 512 bytes,
a gente poderia trabalhar com clusters maiores, né, gravando e lendo mais dados de uma vez, com isso diminuir o tamanho da tabela. Tá? Provoca um maior desperdício por causa da parte não utilizada no último cluster, mas dá um desempenho bem melhor. Então, esse aqui foi usado na FAT. Né? Os sistemas únicos propuseram um novo esquema de alocação, conhecido como MyNodes, alocação indexada. Alocação que também foi incorporada pela Microsoft no sistema de arquivos NTFS. Isso aqui é o mesmo arquivo que a gente tinha. Tá? Começa no 10, vai no 6, vai no 3, vai no 18, vai no 21 e vai no 28. O método consiste em associar cada arquivo a uma tabela denominada inode. Então, por exemplo, aloco o setor 12. O setor 12 vai ser o inode desse arquivo. O que tem no setor 12? Tem a lista de blocos ocupados. Ó. O 10, o 6, o 3, o 18, o 21 e o 28. Então, aqui eu tenho todo o encadeamento de setores. Fica tudo armazenado num local só. Ele lista todos os atributos e endereço em disco do bloco do arquivo. Tá? É bem mais rápido isso aqui. Ele é muito mais rápido. Em vez de ficar percorrendo uma tabela, eu tenho uma listinha aqui que eu percorro na sequência. Se eu quero saber quem é o último, eu vou direto na posição do último. Tá? Vou direto lá, já sei quem é o último. Quero acessar faço as contas lá, o meu registro está no quarto bloco. Quem é o quarto bloco? Vou na quarta posição, é o bloco 18. O acesso ao sistema ele é muito, mas ele é muito mais rápido mesmo. Então, dado o inode de um arquivo, é possível encontrar todos os seus blocos. A grande vantagem do esquema é que o inode precisa estar na memória apenas quando o arquivo correspondente estiver aberto. Né? Qual era outro problema da FAT? A FAT podia ser grande e ela está o tempo inteiro na memória. Todo o esquema de encadeamento está armazenado em memória, mesmo que a gente não esteja utilizando nem seja interessado nele. Que a FAT precisa estar em memória. O inode não, o encadeamento ele é todo mantido em disco e só quando eu abro um arquivo que eu trago o inode daquele arquivo para a memória. Então, ocupo muito mais, ocupo muito menos espaço da memória. Eu gasto muito menos. Então, esse arranjo, em geral, é muito menor do que o espaço ocupado pela tabela FAT. Né? Então, ele é mais eficiente, mais moderno, mais rápido e ocupa menos espaço em memória. A tendência é que os sistemas de arquivos usem no futuro somente inodes. Primeiros endereços do disco são armazenados no próprio inode. Então, para arquivos pequenos, toda a informação está contida no próprio inode. Tá? Então, você viu lá, né? Aquela informação. Então, eu tenho alguns atributos no início. Oi, estão me ouvindo? O Gustavo falando que caiu. Oi? Ah. Então, tem um arquivo no início. E aqui eu tenho o endereço do primeiro bloco. Tá bastante ruim a situação aqui. A situação da rede aqui está bastante ruim. Endereço do segundo bloco, endereço do terceiro bloco. Então, tem os blocos dos estados. Mas pode chegar um ponto em que acabou a lista. Né? Como eu faço para ter arquivos maiores? Né? A gente trabalha com o chamado bloco indireto simples, bloco indireto duplo, bloco indireto triplo. Vou ficar jogando slide int e esse slide novo. Tá? Então, o que é um bloco indireto simples? Você tem aqui os atributos, os seus arquivos, os dados estão sendo apontados. Ó. Dado, dado, dado. Então, tudo isso aqui está apontando para dado em disco. Né? Até que a gente chega aqui no anterior ao antepenúltimo. Quando a gente chegou aqui vai chegar no antepenúltimo, a gente começa a desconfiar. Não vai caber esse arquivo em disco. Então, cada entrada dessa aponta para dado em disco. A antepenúltima, ela aponta o que a gente chama de bloco indireto simples. Ao invés dela apontar para os dados, ela aponta para um outro bloco, que seria um outro inode, tá? Onde esse bloco indireto simples, ele aponta para dados. Então, a gente praticamente dobra a capacidade de armazenamento. Então, para arquivos maiores, né, um dos endereços do inode é representado pelo bloco indireto simples, que contém os endereços de blocos adicionais para o arquivo.
E acaba a parte de bloco indireto simples, ele vai para o próximo aqui do lado. Ele já passa a trabalhar com bloco indireto duplo. O bloco indireto duplo é uma relação que aponta para vários outros blocos indiretos simples. E esses blocos indiretos simples que apontam para os dados. Se ainda assim estourar a capacidade, o último aponta para o chamado bloco indireto triplo. Bloco indireto triplo é uma lista que aponta para vários blocos indiretos duplos e cada um desses blocos indiretos duplos aponta para um bloco indireto simples. E esses sim apontam para dados. E se acabar, né? Se acabou, chegou no limite do sistema de arquivos. Mas esse limite é muito extenso. Tá? Ele é muito maior do que a capacidade do maior disco que a gente tem hoje. Então, a gente resolve isso com muita facilidade. A implementação de diretórios. Então, para a abertura de um arquivo, o sistema operacional usa o nome do caminho fornecido, né, por uma entrada de diretório. Essa entrada de diretório, tá? A gente já viu que o diretório é uma tabela. Tá? Essa tabela contém várias linhas, onde cada linha representa um arquivo ou um subdiretório que está dentro desse diretório. Tá? Então, uma entrada de diretório, que é isso aqui, exemplo de uma entrada, fornece a informação necessária para encontrar os blocos de disco. A principal função do sistema de diretórios é mapear o nome do arquivo na informação necessária para localizar os dados. Então, se eu tenho um arquivo aqui, por exemplo, a entrada diretória do arquivo texto.txt ou texto.doc, aqui eu terei outros dados que vão me permitir localizar esse arquivo no disco. Então, a entrada diretório tem que me fornecer essas informações. Onde os atributos devem ser armazenados? Uma possibilidade é armazenar diretamente na entrada do diretório. É a solução adotada por alguns sistemas, né? Por exemplo, FAT, FAT32, FAT16, CPM, né? DOS, coloca todos os atributos na própria entrada de diretório. Então, nessa solução, o diretório consiste em uma lista de entradas de tamanho fixo, uma por arquivo, foi o que desenhamos aqui, contendo um nome de arquivo, o nome com tamanho fixo, uma estrutura de atributos, então contém aqui todos os atributos que o arquivo pode ter, e um ou mais endereços dizendo onde estão os blocos do disco, né? Onde eu vou encontrar essa informação no disco. Para sistemas que usam inode, né, sistema mais moderno, os atributos são armazenados no próprio inode. Nesse caso, a entrada de diretório é bastante simples. Então, a gente tem a tabela aqui, tem as entradas de diretórios. A entrada de diretório tem o nome do arquivo, tá? O nome, e o número do inode. Por exemplo, 12. Então, a gente vai lá no setor 12. Nesse setor 12 estão todas as informações sobre o arquivo, inclusive os atributos. Vou aqui alguns exemplos de sistema de arquivos. Sistema de arquivo do MS-DOS, tá? Que foi quem influenciou o sistema do Windows 95, Windows 98. Cada diretório do MS-DOS usa uma entrada de diretório com tamanho fixo de 32 bytes. Então, isso aqui é a entrada de diretório do MS-DOS. A entrada contém o nome do arquivo, com exatamente 8 bytes e uma extensão de 3 bytes. Tá? Então, o arquivo poderia ter até 8 bytes, ponto 3 bytes de extensão. Tá? Contém os atributos de um arquivo. Os atributos são bastante simples, então eles estão mapeados em um único byte. Cada atributo vai ser um bit. Tá? Por exemplo, os atributos que tem somente leitura, para dizer se o arquivo vai ser de somente leitura. Arquivo, para dizer que precisa ser arquivado. Isso aqui o sistema operacional não mexe, fica para a aplicação mexer como ela quiser. Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta aqui. Né? Dá para ter mais blocos indiretos ou 3 ao máximo? Né? O 3 ao máximo, Rafael. Tá? No futuro, não sei se vão implementar um bloco indireto quádruplo, tá? Mas os inodes trabalham só até o bloco indireto triplo.
ele já dá tamanho suficiente, tá? Dá arquivo de tamanho de exabyte, tá? Hoje em dia, os maiores HDs estão na faixa de terabyte, então o arquivo de exabyte para a gente hoje em dia está muito bom. Outro atributo é se o arquivo é oculto ou não, tem um arquivo de sistema. Então, são os atributos. 10 bits aqui ficaram reservados e nunca foram utilizados. Tempo, né? Na verdade, aqui é a hora, né? Hora e data de criação, tá? Melhor dizendo, de modificação. O número do primeiro bloco em disco, tá? E o tamanho desse arquivo. O encadeamento é feito por um esquema de FAT, tá? Uma tabela como FAT. Eu armazeno o tamanho do arquivo em número de 32 bits. Na teoria, podem ter até 4 GB, tamanho máximo, tá? De um arquivo é de 4 GB. Mas, por outras razões, tá? De implementação, o MDOS permitia no máximo um arquivo de 2 GB. Ele monitora os blocos de uma tabela de alocação de arquivo FAT, que fica na memória principal. Essa tabela FAT do MS-DOS ela foi usada até o Windows 98, até o Windows XP, melhor dizendo. A entrada de diretório contém o número do primeiro bloco do arquivo. O número do primeiro bloco. E esse número é usado como índice numa FAT de 64 mil entradas. O encadeamento é todo mantido pela FAT. O esquema FAT possui 3 versões, dependendo de quantos bits o endereço de disco contém. Por exemplo, FAT 12 ela foi utilizada em disquetes, FAT 16 nos HDs menores e FAT 32 nos HDs maiores. Para todas as FATs, o tamanho do disco pode ser alterado por um múltiplo de 512 bytes. 512 bytes é a unidade básica de informação do disco. A gente pode criar clusters, criar agrupamentos para poder ter capacidades maiores. Depois, na FAT 12, a gente poderia ter blocos desde 0 até 4 KB, de meio até 4 KB. A FAT 12 permitia sistemas de até 16 MB. A FAT 16 permite sistemas de até 2 GB. A FAT 32 permite sistemas de até 2 TB. Outro exemplo, sistema de arquivo para CD-ROM. São particularmente simples, né? Já que eles foram projetados para meio de escrita única. Não tem suporte para monitorar blocos livres, até porque um CD-ROM é tudo escrito em sequência e é gravado e acabou. Né? Alguns anos após o CD-ROM ter sido criado, foi introduzido o CDR, né? Que é o CD gravável. Esse CD gravável ele permite adicionar arquivos após a primeira gravação. Tá? Eles são adicionados no final do arquivo. Então, a gente grava o arquivo, a gente pode gravar sempre no final. Nele, os arquivos nunca são removidos, embora um diretório possa ser atualizado. O arquivo ele é apenas marcado como substituído, tá? Mas ele não é removido. Propriedades fundamentais não são alteradas. Né? Em particular, todo espaço livre encontra-se uma única partição contígua no final do CD. Então, o CD é gravado até um certo ponto, por esse ponto é o espaço livre. O sistema de arquivos ISO 9660 é o arquivo padrão de CD-ROM, tá? O padrão mais comum. Tá? CDs não possuem cilindros concêntricos como disco, um CD é uma espiral contínua. Tá? Então, discos, a gente já estudou, né? Um disco ele tem a trilha 0, a trilha 1, a trilha 2, por aí vai, um monte de trilhas concêntricas. Um CD ele é uma espiral, ele começa no meio, ele é como se fosse uma fita, ele é contínuo. Isso aqui é um exemplo do CD-ROM, né? Uma espiral que não acaba nunca. Acaba, né? Espiral bem grande. Então, uma única espiral contínua contendo os bits de uma sequência linear. Os bits ao longo da espiral são divididos em blocos lógicos, são chamados setores lógicos, com exatamente 2.352 bytes. Alguns são preâmbulos, outros são correção de erros, tá? Então, o CD-ROM ele tem um código de correção de erro, porque ele é um dispositivo que falha muito. Desses 2.352 bytes, cada setor, que ele chama de porção líquida, que é o que dá para efetivamente gravar de dados, é 2.048 bytes. Tá? Ou seja, a unidade básica de informação no CD-ROM é 2 megabytes. Tinha não, né, Natália? Ainda tem. Temos ainda o CDRW, tá? O CDRW, ele
A gente também considera ele como se fosse um CDR, porque o CDRW ele pode ser apagado, mas a gente apaga ele como um todo. É como se a gente tivesse um CDR vazio ao final da operação. Todo o CD-ROM, né? Está falando de CD, não de DVD nem de Blu-ray, embora a estrutura seja parecida, a quantidade aqui muda. Ele inicia com 16 blocos. Né? A função desses 16 blocos iniciais não é definida pelo padrão. Tá? O padrão simplesmente pula esses 16 blocos. O fabricante pode usar esses 16 blocos iniciais para ele botar o que ele quiser lá dentro. Tá? Então, você pode, por exemplo, botar ali informações, né? Um fabricante pode criar um dispositivo que aproveita isso para ler uma informação, para fazer, por exemplo, atualização no dispositivo, seja lá o que for. Depois desses blocos, vem o que chama de descritor de volume primário, que contém informações gerais sobre o CD-ROM. Tá? E vem um diretório raiz. Vê a figura que é melhor. Tá? Então, isso aqui é a estrutura do CD-ROM. Tá? Então, cada entrada de diretório do CD-ROM consiste em 10 a 12 campos. É o tamanho da entrada de diretório, o tamanho do registro, localização do arquivo, onde o arquivo se encontra, tamanho do arquivo, data e horário do arquivo, alguns flags. Tá? E aí vem o nome do arquivo. Tá? O nome do arquivo ele tem o nome base, tem extensão, tem a versão do arquivo. Né? Tem versão porque no CDR você pode adicionar arquivo no final, então você pode adicionar arquivo com o mesmo nome, então você carrega a versão, por aí vai. Isso aqui é bastante flexível. E o sistema de arquivos do Linux? Terminar de ver isso aí, vai dar tempo. Né? O Linux ele trata o conceito de arquivo de uma forma bastante ampla. Né? Um arquivo ele não precisa ser um objeto em disco, ele pode ser qualquer objeto capaz de manipular dados. Né? E o Linux ele manipula os objetos do que ele chama de sistema de arquivos virtual, ou Virtual File System, a VFS. Tá? No VFS, define 4 tipos de objetos principais. Nós podemos ter o que a gente chama de inode, que representa o arquivo individual. Tá? A gente pode ter o arquivo que representa um arquivo aberto. Tá? Então, um arquivo em disco ele é representado por um inode. O que a gente chama de arquivo no sistema de arquivo do Linux é uma entrada no diretório individual, que é um dentro, por exemplo, o arquivo /home, /fab, /documento.txt. Ele tem várias entradas. Ele tem a entrada barra, ele tem a entrada home, a entrada fab e a entrada documento.txt. Cada uma das entradas é considerada um dentro diferente. Mais para frente a gente vai ver a utilidade disso. A primeira versão do Linux implementava o sistema de arquivos do Minix. Tá? Eu falei para vocês do Minix. O Minix limitava o nome de arquivo a 14 caracteres. Tá? E tinha um limite de 64 megabytes para o tamanho máximo que o arquivo podia ter. Posteriormente, né, ele foi implementado com o Minix, porque dava-se ênfase a outras partes do operacional. Quando o Linux foi estável o suficiente, trabalhou-se na melhoria do Minix e criou um sistema de arquivo chamado EST. Já o EST permite o nome de arquivos com até 255 caracteres, né, aumenta. Porém, ele ainda era mais lento que o sistema do arquivo do Minix. Tá? A versão 2 do EST foi criada e resolveu os problemas de desempenho. Tá? Durante muitos anos foi a versão principal. Ainda tem muitos sistemas hoje que ainda usam a versão 2 do EST, embora a versão mais atual seja 4. O sistema de arquivos Linux não exige que arquivos possuam extensões, nem limita o tipo ou a quantidade de caracteres presentes em uma extensão. Pode ter qualquer quantidade. Tá? Arquivos podem ter qualquer quantidade de extensões. Tá? Isso é bastante comum até no Linux. Arquivo com várias extensões. Pode ter arquivo que é compactado, que foi gerado de outro tipo. Então, é arquivo que é trabalhado por arquivo, que é trabalhado por arquivo. Você vai mantendo as extensões. Então, fica a cargo dos programas interpretar ou não o tipo de arquivo pela extensão. Para o Linux, a extensão não possui significado nenhum. Tá? Significado nenhum. O diretório raiz do Linux é sempre chamado de barra, a barra de dividir, e ele sempre contém subdiretórios. Tá?
caractere barra também é usado para subdivisão. O EST2. Qual é o layout de uma partição EST2? Tem o que a gente chama de inicialização e grupos de blocos. Cada grupo de bloco contém o que a gente chama de superbloco, descritor do grupo, mapa de bits do bloco, mapa de bits do inodes e bloco de dados. Tá? Então, vamos ver aqui em detalhes cada um disso aqui. Então, dentro de um bloco, o primeiro bloco é o chamado bloco de inicialização. Tá? Ele não é utilizado pela partição. Ele é reservado para inicialização do computador. Tá? Então, esse aqui é utilizado para o hardware da máquina poder ler as informações. Depois do bloco de inicialização é que a gente vê os grupos de blocos. Né? Todos os grupos têm a mesma organização, começando com o superbloco. O superbloco contém informações sobre layout do sistema de arquivo. Então, o superbloco é que diz o que vem depois e qual é o tamanho de cada campo. O descritor do grupo contém informações sobre a localização do mapa de bits e a quantidade de blocos livres e inodes no grupo. Então, cada grupo, tá, contém inodes e blocos de dados. Tá? Ele também tem um mapa de bits. Esse descritor do grupo é que vai dizer aonde fica cada coisa dessa. Né? 2 mapas de bits são utilizados para controlar os blocos livres. Né? Mapa de bits de blocos e mapa de bits do inode. Tá? A seguir vem os inodes, que são as entradas as formações dos arquivos do disco. E, por fim, vem os blocos de dados. Os diretórios ficam dispersos pelos grupos de blocos do disco. Um diretório ele pode estar em qualquer grupo de bloco aqui, que são intercambiáveis, falam uns com os outros. Esses mapas de bits são usados para tomar decisão rápida sobre como alocar novos dados. Então, o mapa de bits contém todas as informações sobre blocos que estão ocupados ou não. E quando novos blocos de arquivo são alocados, o EST2 pré-aloca 8 blocos adicionais. Né? Isso quer dizer o seguinte: sempre que eu aloco um espaço para um arquivo, o EST2 me coloca mais 8 blocos no final. Tem aqui, me dá de brinde 8 blocos. Tá? Reserva. De forma que, se eu precisar crescer esse arquivo ele já tem 8 blocos ele garantido para ele crescer, minimizando o problema da fragmentação. Tá? Equilibra bastante, tá, a carga do sistema de arquivos. O diretório no EST2 armazena os nomes dos arquivos. Né? Nessa imagem, por exemplo, aqui, ó, na FAT, vamos conversar a diferença da FAT. A FAT é um tabelão. Cada entrada tem tamanho fixo. No EST2, o diretório ele é uma lista, ele não é uma tabela. E cada campo dessa lista tem tamanho variável, até porque o tamanho do nome de um arquivo pode variar muito, pode variar imensamente. Tá? Então, nesse caso aqui, é exemplo de uma entrada com um diretório com 3 entradas. Tá? Então, aqui, ó, essa primeira entrada ela diz respeito ao arquivo chamado prog.c. Ele é tipo arquivo, então está F aqui na frente. O tamanho do nome tem 6, ó, PROG.C, então 6 caracteres, incluindo o ponto, e fica no inode 16 a informação dele. Né? Então aqui, ó, tá no inode 16, aqui é o tamanho da entrada, aponta para o final, para se eu quiser pular para outra entrada. Essa outra entrada está no inode 22, está o tamanho dela para o final. Ela fala o seguinte, é de um arquivo chamado relatório.txt, o tamanho dele são 13 letras, incluindo o ponto, e ele também é um arquivo que ele é do tipo F. Esse outro aqui está em inode 91, ele se chama docs, o nome tem 4 letras, e ele é um tipo de diretório. A outra entrada estará para o final. Aqui tem um espaço não utilizado. Será espaço não utilizado? Provavelmente o nome disso aqui era documentos, eu abreviei para docs, então diminuiu o tamanho e ficou um espaço não utilizado. Tá? E esse espaço vai ficar perdido aí até que possa ser reaproveitado. Então, dentro de diretórios, entradas para arquivos diretórios estão fora de ordem, tá? Totalmente bagunçado. Tá? Pode acontecer de uma entrada não ocupar blocos de disco inteiros. Tá? Então, é comum haver bytes não utilizados no final. Esse exemplo aqui.
cada inode do S2 contém. Isso aqui é o exemplo, esse aqui é o formato do inode do S2. Tá? Então, ele começa com as permissões de acesso, tipo de permissões, como é que a gente pode acessar o disco. Depois vem um contador de links, tá? A parte de link, hard link e link simbólico. Tá? Isso aqui são conceitos do Linux, que a gente pode criar atalhos. O dono do arquivo, o grupo do arquivo, o tamanho do arquivo, vários horários do arquivo, né? Informação sobre a última vez que o inode ou o arquivo foram modificados ou foram acessados, né? Os endereços dos 12 primeiros blocos, depois um bloco direto simples, um bloco direto duplo, um bloco direto triplo. Esse aqui é o formato da entrada. Estou faltando só falar sobre implementação de cache, né? Então, semana que vem a gente termina esse assunto. Ficou faltando um pouquinho. Aí na semana que vem a gente termina de ver isso aqui e a gente faz alguns exercícios e eu converso com vocês sobre como vai ser a realização da prova. Deu uma acelerada hoje para variar, né? A gente está tendo que acelerar bastante, porque teve uma quantidade muito grande de feriados aí. Então, para a gente conseguir ver o conteúdo inteiro, realmente foi preciso correr um pouco na disciplina, tá? Mas a gente vai conseguir fechar com tranquilidade, ainda vai conseguir fazer isso semana que vem. A Natália está perguntando a data da prova. Deixa eu pegar aqui. Vou escrever aí também, tá? Vou botar aí no chat. Então, a A2. Tá? A A2 vai ser em 23/11. Tá? E a A3, para quem precisar, vai ser em 7/12. Vai ter uma semana entre as duas aí. Tá? Então tá aí no chat também. Se vocês puderem dar uma olhada nos exercícios antes, melhor para vocês, né? Que vocês vão poder tirar dúvidas, tá? A gente pode tirar tudo semana que vem. De qualquer maneira, eu seleciono alguns lá. Tem alguma pergunta? Quer falar alguma coisa? Vou encerrar aqui também, tá? Que eu vou ter que desmontar o circo aqui todo e ir correndo lá para a sala de aula. Tá? Um abraço para vocês aí, tá? Até a semana que vem. A prova vai ser no horário aqui, tá? Mas eu vou botar no Google Forms para vocês, acessar pelo Google Forms. Gustavo, eu não tenho como mudar essa data, né, de botar outra data, porque isso é determinado pela instituição. Eu sou obrigado a fazer nessa semana de prova. Não posso adiar, não. É porque se fizesse, por exemplo, dia 30, ia ficar também muito em cima para o pessoal que vai fazer a 3. Ok? Um abraço para vocês, tá? Boa semana, então até semana que vem.